Essa música é uma benção. Hot like heaven. Valeu, Wilson. Agora já deu, vamos continuar aqui. Nosso próximo princípio da isonomia. O direito todo trabalha com esse princípio. É um princípio que segue todos os ritos, devem ser seguidos pelo menos, seguem todas as leis. A Constituição baseia-se na questão desse princípio, assim como justiça e todos os outros, liberdade, e aí vai, direito à vida e etc. No entanto, olha só o princípio da isonomia. Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes. Preste atenção nisso aí. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, nesse caso exercidas, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então você está vendo aí que o princípio da isonomia é outro que deve ser seguido quando eu falo da questão de cobrança de tributos, lógico, entendendo que aqui nós temos a igualdade relativa ou aristotélica, você aí pode chamar de um ou de outro, não existe no direito essa igualdade absoluta, não existe. Então nós tratamos iguais com igualdade, desiguais com desigualdade, na medida da sua desigualdade, ok? Mas vamos ver aqui quais são as características e fundamentos. Primeiro é um postulado, uma premissa aí fundamental, difícil de ser atingida, apenas quando ela se torna relativa, Ela é cláusula de defesa, do contribuinte, Ela protege, ela é um postulado máximo que, via de regra, não se prova, não se comprova, já é comprovado por si mesmo, É um escudo garantidor porque garante ao contribuinte essa defesa e está ligado à liberdade e justiça porque se eu utilizo a igualdade em absoluto, todas as pessoas receberão a mesma coisa, E isso não é uma coisa que no direito dá para se fazer. Nós temos que utilizar a igualdade juntamente com quem? Com justiça, e só temos esses dois se tivermos o que? Liberdade. Uniformidade no tratamento de pessoas que estão equiparadas, estão no mesmo patamar, especialmente quando a gente estiver falando da questão financeira, de pagamento, que nesse caso aqui nós somos coagidos a pagar, Então, a igualdade, nesse caso, ela é relativa, porque eu vou tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade, como eu já tinha falado anteriormente, e proíbe distinções arbitrárias, quer dizer, os contribuintes que se encontram aí em situações semelhantes devem ser tratados de forma equânime, pelo menos quando a gente fala na questão da cobrança de tributos, entendendo que nem todas as pessoas são iguais, não existe essa igualdade. Porque você pode estar num patamar bom financeiramente, outras pessoas têm uma situação um pouco pior. Tá? Mas vamos lá. Preste atenção. Isso também tá aí, quanto à Seguridade Social, olha só, as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Você está vendo que a igualdade é um princípio que, querendo ou não, ele é garantidor e ele está mostrando aí que eu posso tratar poderes econômicos, organizações econômicas com mais força, que tem mais poder econômico, diferenciado daqueles que têm menos poder econômico. Então você está vendo aí que o princípio da igualdade, inclusive para a questão da Seguridade Social, quando nós estamos falando aí das contribuições sociais, ela também vai ser vista e visualizada. Beleza? Agora, qual é a relação que nós temos que fazer? A igualdade está correlacionada com a capacidade contributiva. A capacidade que tem para se contribuir, eu vou dar igualdade àquelas pessoas. Existe essa relação, e quem determina essa relação? A própria Constituição. Inclusive a gente viu um artigo, você lembra? Eu acho que está no artigo 145, parágrafo 1º, que fala
Sempre que possível, né, os impostos terão que serem, né, graduados segundo a capacidade econômica ou contributiva, né, do contribuinte, né? Então, existe essa possibilidade. Então, veja aqui, o artigo 145, como eu tinha falado para vocês, nem sabia que ele estava aqui, esse artigo, né? Ele acaba sendo repetido aqui, porque a gente viu isso já lá nos impostos. Então, olha só, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, você está vendo aí que existe, né, pelo menos para fins de impostos e de modo geral, tenta se aplicar, né, a capacidade contributiva juntamente com a igualdade, lembrando a igualdade relativa, né, para fins de tributação. Uma das poucas coisas que a gente sempre vai ter que lembrar é que, para fins de imposto, é muito mais claro. Nós conseguimos, às vezes, visualizar a alíquota, visualizamos base de cálculo. O que nos deixa um pouco obscuro de tudo são as taxas, né, que, via de regra, a gente não sabe realmente como incide, quanto é, por quê, né? Tem poucas explicações em relação às taxas, né? Mas beleza, vamos dar continuidade aqui então. Então vamos lá. Quais as dimensões aí que nós temos então da capacidade? Por que nós temos que visualizar? Porque a capacidade econômica ela vai exatamente, né? Ela vai ao encontro, né? Exatamente da igualdade relativa. Para fins de impostos, por exemplo, tem que ter essa visualização da questão das pessoas que conseguem contribuir mais, pagar mais. No imposto de renda isso é muito claro, né? Então, cobra mais de quem pode mais e menos de quem pode menos. Respeito à renda, o patrimônio e a atividade. As únicas coisas que às vezes não se suporta muito, né, o que não tem um suporte teórico já deveria ter, mas de difícil separação, são para os tributos indiretos, né? Os impostos indiretos que são incididos aí no consumo, que via de regra todo mundo paga a mesma coisa, mas é muito difícil, seria muito complicado, né, ter essas alíquotas diferenciais e eu não sei como é que seria feito, porque as transações de consumo elas são constantes todos os dias, todas as horas, né? Então, mas vamos voltar aqui. Então, impõe limites e parâmetros à tributação. Precisa se respeitar a capacidade contributiva. E existe aí uma divisão. Por quê? Divisão estrutural, que tem a ver com a capacidade de suportar a despesa, né? Você precisa ter condições, né, de suportar economicamente essa despesa e temos aí o critério funcional de diferenciação de pessoas mesmo, né? A gente tanto pode utilizar a divisão da capacidade pela questão da despesa em si e a divisão na questão da funcionalidade de quantas pessoas realmente têm suas determinadas funções, né? Elas conseguem aí auferir renda ou ter uma capacidade aí econômica maior ou melhor. Tranquilo? Fácil demais. Agora vamos lá. Vindo dessas questões aí, outros critérios nós temos, quer dizer, outros princípios nós temos aí. Quais são? Agora são princípios que a gente diz ou trata como princípios limitadores, que é o quê? Vedação ao tráfego, quer dizer, todos eles são limitadores, né? Mas esses eles estão dizendo aí, ó, veda-se a limitação ao tráfico, veda o confisco dos bens, né? Temos aí critério de progressividade de alíquotas que acaba, né? Temos aí os critérios de seletividade para a questão de tributos sobre consumo, né? Critérios nesse sentido, mas para fins de princípio nós temos aí a vedação ao confisco e limitação ao tráfego. Tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui aos princípios, tá? Vamos lá. Princípio da liberdade de tráfego. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, preste atenção, é vedado à União, os Estados, o Distrito Federal e municípios estabelecer limites ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Tá? Então você está vendo aí que o que é que incorre? Tem que haver liberdade, né, de locomoção, né? Tem que haver um pouco de liberdade de comércio, a gente vai ver isso já já. Mas vamos ver aqui o que é que diz o artigo do Código Tributário. Olha só. Estabelecer limitações ao tráfego é vedado, lá em cima tem dizendo, é vedado à União, Estados Federal, Município.
Estabelecer limites ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Então você está vendo aí quais são as características, então, que nós temos que ter nessa tributação, nesse tipo de tributo. Olha só, primeiro, veda que onere o tráfego interestadual e intermunicipal. Então, com isso, o que acontece? Né? Veda que onere o tráfego. Dá liberdade de locomoção e de comércio, significa que você pode ir daqui para São Paulo, você pode transitar daqui para Pernambuco, você pode ir para o Rio Grande do Norte, você pode ir no seu carro voltar, né? Não é cobrado absolutamente nada por isso. Você pode adquirir bens, colocar no seu carro, vir, você tem essa liberdade de locomoção e de comércio e nada será, né, fiscalizado. Você passará tranquilamente com um televisor, um computador dentro do seu carro, sem nenhum problema. Então você vai vendo como é importante. Então, tá vendo aí, é um princípio federativo, quer dizer, as unidades federativas, né, respeita esse princípio federativo, mas também respeita a questão da liberdade de locomoção, liberdade de comércio, né, das pessoas, que as pessoas podem transitar, né, entendendo que a única coisa que nós temos que observar, que são para fins comerciais de empresas, elas precisam parar nos postos fiscais e vai o quê? Ter uma cobrança ou vai ter uma fiscalização das notas fiscais referentes ao ICMS daquelas mercadorias que ali estão. Mas enquanto você comprar um separado, ninguém vai cobrar nada mais por isso. Você pode muito bem comprar qualquer coisa no shopping de outra cidade, traz no seu carro, tá? Ao menos a fiscalização que pode ser impeditiva é se você tiver algum tipo, né, de substância ilegal ou qualquer objeto ilegal que você esteja transitando. Tirando isso, não tem nenhum problema, beleza? Então aqui, qual a relação? Temos aqui uma relação simples, uma relação de igualdade, né? Existe a relação aí, tá certo? De uniformidade também. Existe aí, né, a questão não discriminar, qualquer tipo de coisa é vedada a discriminação, o tratamento discriminatório para esse tipo de coisa. Existe uma relação direta entre, então, o que? A limitação, ou a vedação à limitação, e a questão também da igualdade relativa, né? Da questão da liberdade, da justiça que a gente tratou agora há pouco, né? Então você está vendo aí que não tem, tá certo? Não tem como não relacionar todos esses princípios aí mais postulatórios com os outros princípios que são um pouco mais o que? Técnicos. Nesse caso, não pode haver limitação do que? Do tráfego. Então vamos dar uma continuidadezinha aqui tranquila, tá? Estamos indo bem, estamos quase terminando. Vamos relembrar rapidinho aqui o pedágio. A gente já tinha visto, olha só, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Pronto. Essa é a única coisa que não chega a ser uma vedação. Na verdade, aquilo é para que a sua pista, quem já andou quem anda nessas pistas com pedágio, você sabe que são tapetes, né? São belíssimos, são pistas que tem acostamento bacana, as pessoas vão lá, lhe dão assistência, tem locais de parada né, excelentes que servem café, água, banheiros, e aí vai, né? Muitas pistas no Brasil têm esses pedágios, em especial ali na área, na região sul. E aqui para findar rapidinho, relembrar, para a gente terminar o nosso próximo princípio, o último princípio, no nosso último vídeo, tá aí, ó, relembrar, pedágio. Se for cobrado pelo poder público, né, no caso aqueles entes federais, taxa. Se for por concessionária, né, ou foi concedido, né, esse serviço a uma empresa, tarifa, e existe aí uma corrente que acredita que o pedágio é o quê? É o quê? É um tributo autônomo. Beleza, galera? Tranquilo? Ficou fácil então de entender? Então, bons estudos, ok? E até o próximo vídeo, onde daremos continuidade ao último ou um dos últimos princípios relacionados ao direito tributário. Valeu, fiquem com Deus.